Por que ir na igreja? Tudo bom? A mensagem de hoje é por que nós precisamos ir à igreja? Não seria mais fácil só assistir os cultos, porque tem tantos cultos online, tantas mensagens legais na internet. Agora, deixa eu falar primeiramente o que é igreja. A igreja vem da palavra eclésia, que significa tirados para fora, separados. Simboliza também uma assembleia, quer dizer, um ajuntamento de pessoas. Quando Jesus morreu, ele resgatou um povo que santificou esse povo, que são aqueles que creriam no Evangelho. E, igreja quer dizer tirado para fora do mundo, separados, santificados para Deus. Um povo santo exclusivo, a Bíblia fala, que é propriedade de Deus, que foi salvo pela graça. Todos são salvos a partir do momento que acreditam, que creem no Evangelho. Eles passam a ser parte do corpo da igreja. Então tem a igreja, que são todos salvos em Cristo, em toda parte do mundo, e tem as igrejas, que tem a denominação, que reúne as pessoas ali para ajudar, para cuidar, para ensinar. Na igreja, por que você precisa ir? Porque lá tem uma palavra de fé que vai alimentar a sua vida. Talvez fora da igreja você não teria aquele compromisso de fé. Tem também pessoas que estão comprometidas a orar por você, a ajudar você. E a Bíblia fala que nós temos que estar debaixo de uma autoridade espiritual, que são pessoas que vão dar conta também da sua vida para Deus, que te representam diante de Deus, que intercedem por você, que ajudam você. E existe um cuidado também, porque você precisa ser cuidado, pastoreado, prestar conta também da sua vida, né, da sua família, daquilo que acontece na sua vida, porque é importante alguém para dar direção, além de te ajudar, te dar direção, ele vai ajudar espiritual e é alguém que você vai também ser ajudado nos problemas e dificuldade, alguém que vai estar ali talvez até falando, ó, não faz isso ou faz aquilo, ou esse conselho é melhor para você se você fizer isso. Porque a direção também é sim e não. Para quê? Para que a gente possa ter direção de Deus. Né? Além de a gente orar, né, que Deus dá a direção ao pessoal, mas tem pessoas que vão apontar o caminho. E depois nós vamos em oração saber fazer aquilo, a escolha correta. Mas é importante ouvir o conselho de alguém que está cuidando da nossa vida. Outro ponto importante na igreja, unidade. Deus não nos chamou para andar individualmente. Nós temos a nossa vida individual quando nós nos apresentamos no mundo diariamente para exercer nossa fé, dar exemplo, mas na igreja nós somos unidos, recebemos unção, recebemos graça, recebemos palavra. E quando você está na igreja, você está fortalecendo irmãos, porque a sua presença ajuda a fortalecer, porque a sua presença lá ajuda a edificar vidas. Você vai orar por pessoas, você vai impor a mão sobre pessoas, você vai tocar em pessoas, e aquilo é importante. Existe uma unção coletiva que Deus derrama só quando nos reunimos. A Bíblia fala que o povo estava unânimes em oração em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Estavam unânimes e lá eles partilhavam o pão, lá eles oravam, lá eles recebiam milagres, curas. Havia muitos milagres e temor de Deus estava no coração das pessoas. E Deus fazia muitos prodígios, porque a igreja estava em unidade. Né? Quando os apóstolos se reuniram, eles davam direção para a igreja tinha direção, por isso que é importante estar em unidade. Na igreja você recebe também a palavra de Deus, a direção de Deus, uma força espiritual que talvez você sozinho não teria essa condição de ter força espiritual, talvez só em casa, só orando, só ali fazendo algumas coisas, né? E na igreja você consegue força espiritual. Naquele que está mais desanimado, você vai para a igreja, você consegue força. Talvez em casa você não teria direção. Ou você, não tem ninguém para prestar conta, eu faço o que eu quiser, né? Tem dias que você estaria firme, tem dias que você estaria desanimado, ou o pecado talvez queria entrar e você abriria portas, porque quem estaria vendo, né? E outra coisa importante, quando você vai na igreja, você vai adorar, talvez seria um ponto mais importante. Quando você adora, você é transformado, você é curado, você é liberto, você é restaurado, porque a presença de Deus em nós é que faz toda a diferença. A Bíblia fala que é a unção que quebra o jugo, a presença do Espírito Santo que transforma, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o Espírito Santo na adoração, na palavra, na comunhão, que faz a diferença. A Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória na sua imagem.
Quando você está adorando a Deus, você não percebe, mas você sai transformado, você sai restaurado, você sai aquela angústia, aquele peso, aquele pensamento. Você de repente você tem uma direção para a semana que você não teria, porque você parou para adorar. E quando você adora, você está se oferecendo. A Bíblia fala que é o nosso culto racional. A Bíblia fala: não vos conformeis com esse mundo, mas apresentei vosso corpo como sacrifício vivo. Quando nós estamos tirando nosso tempo para ir na igreja, nós estamos oferecendo nosso sacrifício vivo, deixando de fazer outras coisas, e é adoração, isso é louvor, isso é graça de Deus, e você recebe favor, porque Deus está ali restaurando, curando, ajustando sua vida na presença dEle. E nós conseguimos isso nessa unção coletiva. Talvez em casa você adore, talvez em casa você ore, mas como não tem ninguém para ver, às vezes quem vai estar vendo? Mas quando você tem uma vida de adoração em casa, e depois você vai para a igreja e adora na igreja também, você recebe mais vida, você recebe unção, graça, poder, e é um desejo de Deus. A Bíblia fala: não deixando de congregar, como é costume de muitos, ainda mais quando você vê que se aproxima o grande dia. Está lá em Hebreus, acho que é capítulo 10 ou capítulo 9, mas você pode pesquisar lá, vai estar lá. Ou capítulo, até o capítulo 11 ali, 12. Mas e tem esse texto que é fundamental, fala que não deixar a congregação, como é costume de alguns, ainda mais quando vejo que o grande dia se aproxima, o dia da volta de Jesus, o dia de encontrar Deus, o dia de ser salvo, o dia do arrebatamento, o dia de estar preparado, né, com as vestes santificadas no sangue de Jesus e a lâmpada com óleo, né, e resplandecendo a graça de Deus. Então é importante a gente estar na igreja. E essa pergunta ali, né, por que ir na igreja? É uma pergunta porque muitos acabam fazendo e querendo justificar talvez uma desculpa, preguiça de não ir na igreja, mas saiba que não mudou nada. Ir na igreja é bênção para nós, para sua família, para sua casa. Seus filhos, se você não for para a igreja, como é que eles vão ir? Como é que está a tua casa? Então, se você levar seus filhos para a igreja, eles vão estar ouvindo a palavra, sendo transformados na presença de Deus. Tem coisas que só Deus pode fazer na vida dos seus filhos. Só Deus pode fazer na sua vida, só Deus pode fazer na sua casa. É aquele dia que você vai e adora a Deus ali, ouve a palavra, se sujeita, você é transformado, você nem percebe como, mas Deus tem milagre para fazer e é na presença dele que tudo acontece. A Bíblia fala: sem mim nada podeis fazer, eu sou a videira, vós os ramos. Nós só temos vida em Jesus, ligado em Jesus, na videira verdadeira. Amém? Deus abençoe. Fica essa mensagem em nome de Jesus, tá?